Olá a todos, bem-vindos ao meu canal Chester News. Eu vou falar de um assunto hoje muito interessante, muito legal e que é a dúvida de muitas pessoas no mundo. Eu sei que pode ser a sua dúvida, como já foi a minha dúvida também. É tentar responder a pergunta: por que que existem diversas religiões no mundo? Eu vou tentar ser o mais claro, o mais didático possível, né? Aqui atrás, por exemplo, tem a Torá, a lei de Moisés, que é o Antigo Testamento, e aqui tem uma Bíblia de Jerusalém, que é o Novo Testamento e o Antigo Testamento junto. Por isso que chamam Bíblia judaico-cristã, porque a Bíblia de Jerusalém, ela tem a Torá, né, o Antigo Testamento e o Novo. Vou tentar ser o mais claro possível, que Deus me perdoe, não quero ofender a fé de ninguém. Eu quero só falar sobre filosofia da religião e tentar de forma simples explicar para vocês a minha opinião. Vocês não precisam ter a mesma opinião. Não quero convencer ninguém a mudar a fé de vocês, o comportamento. Se você professa só sua religião, tudo bem, ótimo. Esse vídeo não é uma ofensa contra a sua crença. O meu objetivo não é mudar a cabeça de ninguém. Mas eu vou dar a minha opinião, por que que eu considero por que que existem várias religiões no mundo, por que que há muito conflito religioso, por que que tem a Guerra Santa. Eu não tenho a pretensão, imagina, desse vídeo de acabar com a Guerra Santa, nem nada disso. Mas eu vou trazer uma luz sobre esse assunto, que talvez toque o seu coração e você entenda por que que Deus criou várias religiões, vários ramos, né, do Deus de Abraão. Espero que eu consiga passar, né? Eu tenho esse entendimento, eu não sei se eu vou conseguir ser claro o suficiente para que vocês entendam a minha visão, que inclusive faz parte da minha crença religiosa. Não pensem assim, ele está falando isso porque ele quer ser politicamente correto, ele acha que tem que unir as religiões. Não, não tem nada a ver de anticristo, de unir religião, até porque eu vou explicar, muito bem explicado, que as religiões, elas nunca vão se unir, elas são ramos separados mesmo, né? Então é isso. Eu vou começar com uma historinha. Quando eu tinha 18 anos, eu comprei um livrinho de sabedoria judaica, né? E a historinha contava o seguinte: um pai, né, estava desesperado porque o filho, ele em vez de ler a Torá, né, o Antigo Testamento, a lei de Moisés, a lei judaica, né, a escritura sagrada judaica, o menino lia de tudo. Ele lia a Bíblia, o Novo Testamento, lia o Alcorão, lia livro de filosofia estoica, lia de tudo. Aí o pai desesperado falou: ai meu Deus, meu filho vai deixar de ser judeu, o que que eu faço? Vai deixar de seguir as tradições da família. E aí ele foi lá no rabino, né? Aí ele falou: rabino, pelo amor de Deus, meu filho, eu queria que ele fosse judeu, seguisse as tradições ortodoxas, seguisse a minha cultura, mas o menino lê de tudo, ele lê o Corão, lê a Bíblia, lê tudo, lê sobre o Espiritismo, lê o Candomblé, ele lê tudo quanto é religião, filosofia, ele lê de tudo, ciência. Aí o rabino, na sua sabedoria, ele respondeu assim: não se preocupe, deixa seu filho ler de tudo, experimentar tudo desse mundo. Deixe, inclusive, ele casar, ter a família dele. Só que eu vou te falar uma coisa: se ele for realmente judeu e tiver uma alma judaica, mesmo ele lendo, experimentando de tudo nesse mundo, ele vai voltar a ser judeu, fique tranquilo. Aí o pai, nossa, muito obrigado, senhor Rabino. Aí o Rabino falou assim, mas espera um pouquinho. Se por um acaso ele se converter a outra fé, mesmo ele nascendo judeu, é porque ele significa que ele nunca foi judeu e nunca teve uma alma judaica. Então deixe seu filho ir também. Aí o pai ficou assim, perplexo, né? Ele falou, nossa, verdade. Se ele lê de tudo e voltar a ser judeu, significa o quê? Ele sempre foi judeu. Se ele lê de tudo e deixar de ser judeu, é porque na verdade ele nunca foi judeu, não, nunca teve uma alma judaica.
E eu, quando eu tinha 18 anos, eu li esse ensinamento, essa sabedoria judaica. Então, eu falei assim: vou estudar de tudo. Comprei a Torá, comprei Bíblia, comprei Evangelho segundo o Espiritismo, que está ali, li livros espíritas maravilhosos, li a religião messiânica, né? Do, do Meixo Chama, já li sobre Bahá'í. Eu leio de várias religiões, sobre os essênios, né? Então, assim, eu segui esse conselho. Eu vou dizer o seguinte: muitas pessoas não aconselham mesmo que esse rabino. Por quê? Muitos judeus, inclusive, dizem que os judeus devem ler só a Torá. Eles não podem nem entrar numa igreja. Eles proíbem, algumas linhas judaicas proíbem um judeu de entrar num outro templo sagrado, de uma outra religião do Deus de Abraão, uma igreja, uma mesquita. Eles falam assim: não, nem entra, entendeu? Então, assim, quando eu era católico, até os 18 anos, o padre falava: não, só leia a Bíblia é católica, não vai ler coisa de protestante, não lê outras Bíblias, não, nem outras religiões. Então, realmente há isso, e eu vou explicar por quê. As religiões, elas são mensagens, né? São mensageiros. Os profetas nada mais são que mensageiros de Deus que vêm trazer a sabedoria divina para a terra, né? Um dos primeiros foi Abraão, foram Noé, o próprio Adão e Eva, foram o primeiro homem e mulheres, de mulher, que evoluíram, né, dos nossos ancestrais na evolução da natureza. Então, Adão e Eva, eles não são mito, eles existiram. É algum homem e mulher que realmente viraram Homo sapiens, vamos dizer assim, Adão e Eva. Então, o que acontece? Surgiram várias religiões no mundo e Deus já era um plano de Deus que isso acontecesse. Então eu vou tentar explicar. Eu não vou falar como Jesus, que eu não imagino, eu não tenho como a pretensão de se parecer um profeta ou não. Mas eu vou tentar fazer analogias simples, igual Jesus fazia, para ficar mais fácil o entendimento. As religiões são como fazendas, certo? Fazendas, só que são fazendas vizinhas, uma das outras, que formam ali um bairro de fazendas. Vamos falar do judaísmo. O judaísmo, ele tem uma fazenda, né? Ele tem símbolos ali, o candelabro, a estrela, tem o Moisés e tem a composição do povo hebreu. Uma coisa que eu vou dizer também, o povo hebreu existia muito antes da Torá existir, certo? Por quê? O povo hebreu ele foi escravo no Egito e eles esperavam um Messias, que foi Moisés, certo? Que ia libertar os judeus da escravidão do Egito. Então, o povo hebreu, israelita, judeu, já existia antes da vinda de Moisés. Eu vou falar isso, parece muito óbvio para quem já sabe disso, mas tem muita gente que não entende isso. E falo mais: os cristãos e os árabes também já existiam antes de Jesus vir e antes de Maomé vinha quase 1400 anos atrás. Por quê? Jacó deu os filhos de Abraão, Jacó deu a origem ao povo judaico. E o filho de Ismael deu origem aos povos árabes. Então, os árabes e os judeus estão há mais de 3.000, muito mais de 3.500 anos atrás. Tanto os judeus quanto os árabes são povos semitas, porque eles são descendentes de Sem, que está na genealogia do Gênesis. Então, o que acontece? Por exemplo, os árabes, eles já existiam muito bem antes de Maomé vir ao mundo, né? Há de cerca de 1.400 anos atrás. Então, assim, eu não vou criar polêmica, mas, por exemplo, é, os, os dois assassinos que foram matar Moisés, a pedido do faraó egípcio, eles eram beduínos árabes egípcios. Então, assim, as pessoas que assistem a série Chosen, por exemplo, ou o próprio Êxodo do Moisés, eles ficam se perguntando: nossa, mas todo mundo se vestia igual árabe naquela época?
Até a Madalena, né, que poderia ser talvez a mulher de Jesus, usavam. É que, na verdade, naquela época, tanto judeus quanto árabes, e os que eu vou falar por que que existiam cristãos também antes da vinda de Jesus, eles se vestiam de forma semelhante. Então, tanto as mulheres árabes, as cristãs e as judias, elas se vestiam de forma muito semelhante à forma que as mulheres muçulmanas se vestem hoje. Então, tem gente que olha a série e fala: por que que o povo está vestido igual árabe se eles são judeus, né? É por isso. O povo hebreu existia muito antes, desde Abraão, desde muito antes de Moisés, que era o Messias esperado pelos judeus aparecer. Então, o que acontece? Moisés é o dono da fazenda judaica, vamos dizer assim, é o profeta que é o dono da fazenda, que tem a fazenda, a cerca é o dogma. Qual que é o dogma? O dogma mais forte do judaísmo é o quê? Eles não acreditam atualmente que Jesus, porque Moisés disse, eu era esperado, não era? Eu era esperado o Messias, e vai vir um Messias tão quanto eu fui, ou talvez mais importante do que eu fui, para trazer novos esclarecimentos. Então, assim, não quero desrespeitar vocês que são judeus também, porque tem linhas judaicas que acreditam que o Messias, ele é um título dado ao sábio mais sábio judaico de cada geração. Então, eles não acreditam que o Messias é um homem como Moisés, como Jesus. Eles não acreditam nisso. Não quero ofender a crença de vocês, hein? Então, assim, para os judeus atuais, Jesus não é o Messias. Então, essa cerca está bem definida para os judeus atuais. Não, Jesus não é o Messias, ao menos não é o Messias judeu que a gente esperava. Eu já vi alguns judeus falando, não, talvez Jesus era o Messias para os gentios, para os não-judeus. Talvez ele seja o Messias para a humanidade, mas o nosso Messias ainda está por vir. Então, o que que é isso? Essa é a cerca, o dogma da fazenda do judaísmo, certo? Então tá. Aí o que acontece? Tem lá um morador dessa fazenda. Essa fazenda, vamos dizer que tem várias casas, não é uma fazenda vazia, não é? Vamos supor que as fazendas ali são como quase cidades. Moisés é o dono da fazenda ali. Só que os rabinos também têm influência, né? São os líderes religiosos judaicos. E aí uma pessoa, né, um rabino começa a falar, eu tô achando que Jesus é o Messias. O que que esse pessoal da fazenda do judaísmo vai fazer? Ele vai falar, ó, a gente tem uma cerca bem definida, um dogma que Jesus não é o Messias. Eu acho que você tem que mudar lá para a fazenda, lá para a cidade dos cristãos, porque se você é judeu e acha que Jesus, acha, não, você no seu íntimo tem a fé que Jesus é o Messias, você não vai poder mais morar nessa fazenda. Você vai ter que ir para a fazenda dos cristãos. Boa sorte, vai com Deus. Então é isso que acontece. Já aconteceu, já falei em outros vídeos, de padres católicos se converterem ao judaísmo. Não estou brincando, é verdade. E há relatos de rabinos que aceitaram Jesus e seguiram Jesus. E vou falar mais. Quando Jesus veio no Sinédrio Judaico, que era a assembleia do, do, dos sábios judaicos, quase que metade dos líderes judaicos se convenceram que Jesus era o Messias e metade se convenceu que ele não era o Messias. Então, bem, mesmo na época de Jesus, muitos judeus tentam esconder essa verdade, mas houve uma dúvida grande entre os judeus se Jesus era o Messias ou não na época. Inclusive o julgamento que levou à crucificação de Jesus, ele foi feito fora das regras. Ele foi feito à noite, não estavam todos os membros, porque se eles fizessem o julgamento de Jesus de dia, eles poderiam não crucificar Jesus. Eu não vou entrar no mérito, mas os judeus ficaram divididos sim, viu?
na dúvida se Jesus era o Messias ou não naquela época. E aí eles fizeram uma artimanha para julgar Jesus, não estou julgando os judeus, foi o que aconteceu, foi a vontade de Deus que ele fosse crucificado. Julgaram ele à noite, com um quórum de sábios judaicos menor, que eram os que queriam crucificar Jesus. Não estão falando que todos os judeus crucificaram Jesus, hein? Aquela parte que se opunha a Jesus, e é normal, gente. Na humanidade, nem Jesus agradou a todos. Se você, por exemplo, 60% das pessoas gostam de você e 40% te odeiam, é normal. Entre os humanos, a gente é igual a elemento químico. Tem elemento que dá certo, tem elemento químico que se repele, normal. Vão ter pessoas que vão achar você super legal. E vai ter pessoas que vão virar inimigo, vão te odiar instantaneamente. E normal, a vida é assim mesmo. Entendeu? Tem gente que vai olhar esse vídeo e vai falar: Nossa, nunca ouvi uma coisa tão maravilhosa. Vai ter gente que vai falar: Nossa, eu nunca ouvi tanta besteira na minha vida. Enfim, vou explicar porque esse vídeo vai ficar um pouco longo porque o assunto é muito complexo. Mas se você tentar compreender, você vai ter uma visão. Se você quiser ter uma visão diferente, um pouco melhor, ou não é melhor, é a minha visão, né? Não sei se ela é melhor que a sua ou não. Beleza. Aí o que acontece? Todas as religiões são cercas, são fazendas, né? E o que acontece? Antes de existir Maomé, os árabes já existiam também. Então o que acontece? Os povos árabes, eles viviam na Arábia, eram beduínos. Eles já viviam até desde a época de Moisés. Já existia o povo árabe. Só que o profeta Muhammad só veio 1400 anos atrás. Então, assim, e os cristãos já existiam antes da vinda de Jesus? Já. Porque quando Moisés, 3.500 anos atrás, falou que viria o Messias, muitos judeus que não eram pré-cristãos, vamos dizer assim, eles aguardavam ardentemente a vinda de um Messias. Então, esses judeus que acreditavam que Moisés estava falando que viria o Messias mesmo, igual, porque esses judeus pensaram assim, bom, nas nossas tradições estava dito que Moisés ia vir um Messias que ia tirar a gente do Egito e veio mesmo. Então eles falaram, então se Moisés falou que vai vir um outro Messias tão grande quanto eu, até mais, eles aguardavam esse Messias. E aí o que separa a fazenda judaica da cristã é justamente isso. Muitos judeus aguardavam a vinda do Messias. Aí, esses judeus que aguardavam a vinda do Messias eram, de certa forma, pré-cristãos, concordam? Eles eram judeus, mas eles acreditavam na vinda do Messias, como os essênios, por exemplo. Os essênios eram um grupo judaico que acreditavam que estava muito próximo à vinda do Messias. Inclusive, João Batista era essênio, que batizou Jesus. Enfim, não quero discutir religião aqui com vocês. Eu não quero discutir, ofender a crença de vocês. Eu quero dar uma nova perspectiva para vocês verem e tentar entender por que existem várias religiões. Esse é o meu objetivo desse vídeo. E eu vou falar por que a sabedoria de Deus é infinita e por que é assim mesmo. Aí tá. Muitos judeus que esperavam o Messias eram pré-cristãos, mesmo antes de Jesus vir. Isso muito antes. Porque desde que Moisés outorgou a Torá, ele falou que viria um outro Messias. Então, já existiam pré-cristãos muito antes de 2000 anos atrás da vinda do Senhor Jesus, 1500 anos atrás, entendeu? Então, na verdade, por quê? Porque a maioria dos árabes viraram muçulmanos, a maioria dos hebreus viraram judeus, acreditam em Moisés. E a maioria dos judeus que esperavam o Messias viraram o quê? Viraram cristãos. Eu estou explicando os grupos étnicos e religiosos de hoje, como que eles se formaram. Então, vamos dizer assim, os hebreus, que são agora os judeus que acreditam em Moisés, é um grupo étnico que já existia há muitos milênios.
Os cristãos também, eles eram hebreus que acreditavam que Moisés falou que viria outro Messias mesmo. E quando Jesus veio, eles sentiram no coração deles, não, esse é o Messias mesmo. Normal. Não estou ofendendo você que é judeu e não acredita em Jesus, não. É totalmente natural você ser judeu e falar, não, eu não acredito em Jesus. Você tem esse direito, é um direito seu. Não estou te ofendendo, não. Inclusive, eu digo mais: sempre vão ter judeus que não acreditam na vinda do Messias, e isso é normal. Tem judeus que Jesus pode voltar 10 vezes, 10 vezes, fazer milagre, fazer tudo aquilo. Vai existir judeu do mesmo jeito, que vai falar, são 10 farsantes, eles fizeram magia, esses 10 Jesus são 10 farsantes, com todo respeito aos cristãos, mas os judeus têm o direito de não acreditar em Messias algum. É uma opção religiosa, como os ateus. Ateus não acreditam em religião nenhuma. E a gente tem que ter um carinho e um amor muito grande por eles. Porque Deus, ele te dá a liberdade de você seguir o que você quiser. Qualquer religião, nenhuma religião, não tem que forçar nada, entendeu? Então é isso. Vou continuar com a minha analogia das fazendas. Aí o que acontece? Tem a fazenda dos judeus se o judeu começa a falar, puta, eu acho que Jesus é Messias, eles mandam para a fazenda, ó, vai para a fazenda dos cristãos, porque aqui você não é, não. E vou falar uma coisa, tem muitos judeus e cristãos que têm preconceito dos judeus messiânicos. Por quê? Porque são uma religião que tenta seguir o judaísmo e o cristianismo ao mesmo tempo. Eu estudei um pouco essa religião e tem muita gente que é contra unir, né, religiões opostas e, enfim, são contra o sincretismo religioso. Mas eu vou falar uma verdade aqui que nem todo mundo está preparado para ouvir. Mas nem todas as religiões, elas têm elementos de outras religiões. Quem acha que a sua própria religião é pura, se estudar a fundo, vai chegar na mesma conclusão que eu. Presta atenção. O filósofo Joséfo, da época de Moisés, disse que os egípcios faziam sacrifício de animais. Então, o sacrifício que os judeus faziam na época do templo da Torá, foi talvez um elemento que veio do Egito antigo. Então, o judaísmo, ele contém coisas dos antigos egípcios, tá? Agora, não estou ofendendo os judeus, não estou falando que a religião de vocês não é perfeita, nada disso. Mas há indícios de que tem elementos egípcios junto com o judaísmo. Tem, tá? Não estou te ofendendo. Agora eu vou falar dos cristãos. Ah, o cristianismo é puro, tal. Tem historiadores, provas, que comprovam que o catolicismo romano incorporou festivais e crenças romanas. Então, o cristianismo também não é puro. Por exemplo, não vou ofender ninguém também. Muitos, muitos comemoram 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. Mas há provas históricas que 25 de dezembro tinha um festival romano chamado Saturnália, que eles comemoravam, davam presentes, enfeitavam árvores, reuniam a família, cessavam as guerras. Em 25 de dezembro tinha um festival romano chamado Saturnália, que os costumes são muito semelhantes ao nosso Natal, que é comemorado hoje em dia. Entendeu? Então não estou dizendo que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, nada, mas tem elementos romanos no cristianismo também. Como também tem historiadores mais aprofundados, dizem que no Novo Testamento tem citações de filosofia estoica. Jesus fala alguns trechos até de que cita, parece, o budismo. É que naquela época eles
citavam as fontes, né, de onde vinham os ensinamentos. Mas dentro do cristianismo tem ensinamentos que o budismo já existia naquela época, o estoicismo já existia, os essênios tinham semelhança com os estoicos, que eram de você ter humildade, você ser humilde, entendeu? Então, tem muita coisa no cristianismo que é filosofia estoica, budismo, enfim, coisas daquela época também. Inclusive coisas romanas, como o 25 de dezembro, que eles paravam as guerras, enfeitavam árvores, davam presente, ficavam entre família. Era um festival romano. E os cristãos comemoram 25 de dezembro. Então, desculpa chocar você, tô falando para você deixar de comemorar o Natal, não, gente. Mas o judaísmo tem elementos de outras religiões, o cristianismo também. E vou te dizer, Deus sabe o que faz, entendeu? Você não estava lá. Para o cristianismo começar a existir, ele teve que se adaptar a alguns elementos romanos. Senão, a Europa não ia virar cristã. Então, não achem ruim, se você estudar a fundo o cristianismo, catolicismo, de achar elementos de festas de Roma. Normal. Assim como se você for judeu e for a fundo, você vai ver que os egípcios faziam sacrifício de animais e o Flávio Josefo, historiador daquela época, disse que talvez Moisés colocou ali os sacrifícios dos animais egípcios porque os egípcios já estavam ali há mais de 400 anos convivendo com os egípcios. Então, o que que acontece? As religiões, elas não surgem assim do nada, elas trazem elementos. Inclusive, em ateus, dizem que esse argumento, que as religiões são uma farsa, por terem elementos de outras religiões, né? Não. E também não quero ofender nossos irmãos islâmicos, mas quem já leu o Alcorão sagrado dos nossos irmãos do Deus de Abraão também vai ver que Maomé cita muitos judeus, cita Jesus, cita Moisés, cita Abraão. Então, o islamismo, ele também se baseia na lei de Moisés, no Novo Testamento de Jesus, e Maomé, ele também cita o judaísmo e o cristianismo. De certa forma, uma continuação, entendeu? Então, há elementos judaicos e cristãos no islamismo também. Por isso que é chamado Deus, religiões monoteístas do Deus de Abraão. O nome do judaísmo, cristianismo e islamismo é religiões abraâmicas. Por quê? Moisés cultua Abraão, Jesus também fala muito de Abraão e Maomé fala de Abraão, entendeu? Então é normal. Acerca a fazenda dos islâmicos, quem é o líder? Maomé. Tem lá, vamos lá, 3 fazendas. A fazenda do Moisés, tem várias casinhas lá, os fiéis, os rabinos. Tem a, a casa ali, a fazenda dos cristãos, com os padres, os ministros, os católicos, os protestantes, os ortodoxos. E tem a grande fazenda ali dos islâmicos, que Maomé é o líder, né? E tem os ayatolás, os imãs, tal. E aí o que que acontece? Se você só segue o Alcorão, o Islã, e você começa a falar assim, ah, mas eu acredito em Jesus. Aí o que que os islâmicos vão fazer? Bom, vai para a fazenda dos cristãos, porque aqui a gente acredita em Maomé, certo? Então o que que é isso? As religiões, elas são como cercas de fazenda. Elas têm dogmas que cercam ali, que são, vamos dizer assim, dogmas religiosos são como cercas de fazenda no sentido de, pô, ali é um limite, cara. Se você passar esse limite, tô falando para fazer o mal, não, mas fala, vá com Deus, entendeu? Não tô falando de extremismo religioso, não, gente, pelo amor de Deus.
Mas se você está no islamismo e começa a acreditar, por exemplo, em Moisés, meus irmãos islâmicos falam assim, ó, você é bem-vindo na nossa mesquita, mas vai para uma sinagoga, vai para outro lugar. Igualmente, se você é cristão e começa a seguir, você fala, pô, eu gosto mais do Antigo Testamento do que do Novo. Mesmo que você se intitule cristão e você acha que a Torá de Moisés faz mais sentido para você do que o próprio Novo Testamento, me desculpe te informar, mas você é mais judeu do que cristão, porque o Jesus se baseia mais no Novo Testamento. Então, não estou querendo mudar a fé de você, estou explicando uma coisa complexa para vocês entenderem por que que existem várias religiões. Agora eu vou comparar com escolas, né? Deus, ele manda vários mensageiros. Adão, Abraão, ele mandou Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Maomé. Ele mandou outros também para o Oriente, Buda, é, vários outros, né? Allan Kardec, todos, todos são como séries de escola. Mas a série, ela não é no sentido de, uma série vale mais que a outra. A minha religião é um doutorado, a sua é a primeira série. Não é isso que eu estou falando. É como se Moisés fosse a primeira série. E vamos dizer assim que o Espiritismo seja a sétima série. Isso não quer dizer que o Espiritismo é mais importante que a primeira série. Porque o Moisés, ele veio trazer as bases, as raízes do alicerce do prédio religioso mundial, né? Então, assim, são várias séries. Você, se você quiser, você pode ler a Torá de Moisés, vamos supor a primeira série, a segunda série, o Novo Testamento de Jesus, a terceira série, o Corão, pode estudar todas. Não quer dizer que uma é mais importante que a outra. E ó, prestem atenção, porque todos os grandes profetas, eles disseram exatamente uma. Então, os grandes profetas de várias religiões importantes, eles dizem, ó, Moisés falou, vai vir um outro Messias tão importante quanto eu. Alguns aceitaram Jesus, outros não. Normal. Jesus disse também que voltaria para uma segunda missão. Maomé veio também. Veio o Espiritismo. Veio vários profetas. E o interessante é que todos eles dizem, perguntaram para Jesus, você, Jesus, veio destruir a lei de Moisés, veio acabar com as outras religiões, veio fundar uma outra religião? Ele falou, não, eu não vim desmentir o que nenhum profeta falou. E eu não digo profeta dos grandes, não. Tem outros profetas, Isaías, Malaquias. Os hebreus tinham vários profetas também, além do Moisés. Outros profetas menores, vamos dizer assim. E Jesus também falou, não, vão vir outros mensageiros aí. Eu não vim destruir nada, eu vim cumprir o que os profetas falaram. E vai continuar. E continuou, entendeu? Deus continua mandando a mensagem porque o que? As religiões da Terra, elas precisam evoluir, porque a sabedoria de Deus é muito grande. Ela não acabou, ela não terminou. Por mais linda que seja a revelação da Torá, da Bíblia de Jerusalém, do Alcorão Sagrado, há muitos mistérios ainda a serem revelados, muitos. Esse universo ele é muito vasto, ele é muito cheio de cor. E Deus, ele, como eu falei das séries, ele vai liberando os ensinamentos conforme a humanidade vai evoluindo. Deus ele não quer explodir a cabeça dos aluninhos da humanidade. Ele vai dando as lições conforme a capacidade da humanidade entender. É o que eu estou tentando fazer aqui nesse vídeo, sem ofender vocês, explicando. Então, vamos dizer assim, que assim como séries religiosas, séries de uma escola, só que a escola, elas são o quê? Os templos sagrados. Você vai na sua sinagoga, na sua igreja, na sua mesquita,
aprender, não é? Você vai estudar religião, você vai aprender. Os templos sagrados são o quê? Escolas de ensinamentos elevados para você se reconectar com Deus. Por isso que Jesus falou: não, eu não vim acabar com as religiões. Religiões são importantes. Jesus respeitava muito o templo, ele tinha uma reveração. Isso aqui é a casa do meu pai. Ele entrava nas sinagogas, Jesus era judeu, e tinha um respeito muito grande pelos judeus, apesar do que ele falava, chocava os judeus da época, ele tinha autoridade que Deus deu para ele falar aquilo. Por isso que não acontecia nada com ele. No final aconteceu, mas é porque estava planejado. E olha que interessante, estava profetizado que Jesus não teria nenhum osso quebrado e não seria preso nunca. Olha só o tanto de coisa que ele falou, polêmica para a época, e ele nunca foi preso e nunca foi quebrado nenhum osso dele. Só foi crucificado. Até isso se cumpriu, entendeu? Então, assim, é como edifício religioso. Os profetas, eles dizem, ó, não vim acabar com o que está antes de mim. E nem quero destruir o que virá depois. Eles falam. Jesus falou, vai vir outros, veio os profetas, entendeu? É como um edifício religioso. E preste atenção que isso tem lógica. Lógica que eu digo, lógica grega, romana, lógica mesmo. Deus, ele não ia fazer um edifício, né, com vários profetas construindo um edifício para destruir. Ele vai fazer o quê? Ele vai construir um edifício ali, Abraão, Moisés, Jesus, Maomé, os espíritas. É um edifício religioso, é um sistema religioso mundial. Não tem um sistema de ensino mundial que tem a ONU, a Unesco, que cuida da educação mundial, sistema de saúde mundial? É a mesma coisa, existe um sistema espiritual religioso mundial. Há muita guerra santa, por quê? Vou explicar por quê. Moisés, Jesus e Maomé são donos de 3 grandes fazendas do Deus de Abraão. Inclusive os cristãos e os islâmicos com uma fazenda enorme, porque são bilhões de seguidores no mundo. Só que os profetas, eles não são, vamos dizer assim, eles não querem que os seus habitantes ali da fazenda briguem entre si e nem forcem ninguém a seguir ninguém. Só que os rabinos, os padres e os ayatolás, algum deles podem usar a religião para se radicalizar, para ameaçar, falar, ó, você não vai sair da minha fazenda, nós não permitimos. Ou tem outros mais radicais que querem forçar as pessoas a entrar naquela fazenda, falar, ó, entre na minha fazenda ou vou fazer um mal para você. Isso não é, embora alguns textos sagrados tenham algumas passagens mais agressivas, principalmente no Corão Sagrado, vocês, irmãos árabes, não se ofendam, mas o que acontece? Essas prescrições mais agressivas que estão na escritura sagrada do Corão são o quê? Para tempos de guerra. Islã vem da palavra árabe salam, paz. Maomé veio trazer paz para os povos árabes. Todo mundo sabe que os povos árabes são um povo guerreiro, muito guerreiro. Então, o profeta Mohammed, Allah, ele é um homem muito firme, entendeu? Ele veio unir, ele veio trazer a paz para as Arábias. Então, quando ele fala de combater o inimigo, combater o infiel, ele está querendo dizer o quê? Faça, persiga a paz com todo o seu esforço, faça o que for possível, respeite o judeu, o cristão, o islâmico, respeite o católico, o cristão, o judeu ao máximo que você conseguir. Mas, se ele vier te matar, em nome de Allah, se defenda, entendeu? Porque Maomé,
Ele é a favor da legítima defesa, sim, mas ele é a favor da paz. Então, muitos irmãozinhos islâmicos, com todo respeito, eles acham que tem que expandir o islamismo para o mundo inteiro. Não é isso. Não é isso. Vão continuar existindo a fazenda do Islã, fazenda cristã, fazenda judaica. Ninguém tem que brigar por nada. Pensem bem, são escolas. Os mensageiros são como escolas. Nenhuma série é mais importante que a outra. Porque você fala, a primeira série é menos importante porque as coisas são mais simples. Negativo, meu amigo. O judaísmo, ele trouxe as bases da fé monoteísta do Deus de Abraão. A missão de Moisés foi extremamente difícil. Assistam o Êxodo na Netflix para vocês verem. Olha o que Moisés passou, gente. Olha o que Moisés passou para trazer a fé monoteísta de Abraão e codificar o judaísmo para toda a humanidade. E você que é ciumento com a sua religião, a Torá, os judeus têm a missão de guardar a Torá, mas a Torá foi outorgada por Deus não para o povo judeu, para toda a humanidade, assim como a Bíblia cristã. Não é só para quem é católico, para quem é protestante, restauracionista, não. Deus enviou a Bíblia de Jerusalém para toda a humanidade, assim como ao Corão. O Corão não é só para quem é descendente de árabe, muçulmano, que segue Alá, não. O Alcorão é um livro sagrado para toda a humanidade. Esses 3 livros sagrados do Deus de Abraão, a Lei de Moisés, a Bíblia de Jerusalém e o Alcorão sagrado, são como escudos de Deus para tirar as trevas do mundo. Olha bem o que eu estou falando. São escudos. São fazendas, tem lá as suas cercas, separação, mas eles não vão se unir. Não estou falando que vai ter uma religião única, não, nas 3, não. Não estou falando isso, não. Mas o que? A fazenda, você pode ter uma boa vizinhança com o seu vizinho. Vamos supor que tem a fazenda do judeu, dos cristãos e dos islâmicos. Assim como em Jerusalém tem o bairro judeu, cristão e islâmico. Você não precisa bater no seu vizinho. Tem vizinho que se odeia mesmo. Tem vizinho que chega na cerca e fala assim, se você passar essa cerca aqui, entendeu? Acontece isso mesmo. Só que Deus não quer isso da gente. E você também não precisa ter relações íntimas com o seu vizinho. Você pode ter uma boa vizinhança. Deus quer isso, que os judeus, cristãos e islâmicos não se misturem, não misturem a religião, mas tenham uma boa vizinhança. Jerusalém é sagrada, coincidentemente, né? Deus sabe por que tem essa coincidência, né? Não é à toa que é sagrado tanto para os judeus, cristãos e islâmicos, que convivam. Agora é o mês de Ramadã, deixe nossos irmãos islâmicos rezar na mesquita de Alá, Al-Aqsa, o Deus de Abraão, deixe eles rezar no Ramadã, no mês sagrado deles. Jerusalém são dos islâmicos também. Vocês que são radicais judeus, Jerusalém é importante para os cristãos. É onde Jesus foi crucificado, onde ele pregou, onde tem a igreja onde ele foi crucificado, o lugar mais sagrado para os cristãos. Vocês, judeus, deixem os cristãos fazerem suas procissões, suas festas em Jerusalém. Não façam isso não, gente. Deus não gosta disso não. Eu vi foto de judeuzinhos ortodoxos, crianças, cuspindo num padre católico. Que é isso, gente? Que é isso? Vocês que são judeus, não se radicalizem. Deus deu Israel para vocês, sim, Canaã. Israel é perpetuamente dos judeus.
Mas vocês têm que deixar os islâmicos e os cristãos acessarem os locais sagrados. Não destruam a mesquita sagrada Al-Aqsa, não destruam os templos cristãos. Não fiquem achando que cristianismo e islamismo do Deus de Abraão é idolatria. Parem com essa loucura. Quem está fazendo isso em vocês é o adversário. Quer que eu chame o nome dele? Ele tem vários nomes: Lúcifer, Diabo, Demônio, Satanás, Príncipe das Trevas para os essênios. Eles que estão guiando vocês. Sabia? Vocês que são judeus islâmicos que querem um destruir o outro, não é nem Alá e nem Hashem que tá guiando vocês, não. É o cara das trevas que quer, quando você mata por religião, você faz um serviço para quem? Para Satanás, porque você afasta pessoas das religiões, não só da sua, de todas. Quando a humanidade presencia Guerra Santa, pessoas perdem a fé, elas param de ir na igreja, param de ir na sinagoga, param de ir na mesquita. Ela fala: isso aqui tudo é uma besteira, o povo se mata por causa do nome de Deus. Vocês fazem um destrabalho para Deus, brigando em nome, usando ainda a religião, que é a coisa, que é a coisa não, que é a o que existe de mais sagrado nesse mundo, são os textos sagrados. Não façam isso. E vocês, judeus radicais aí que estão no poder agora em Israel, não expulsem os judeus que são seculares. Respeitem os gays, os ateus. Israel é uma democracia. Quem é judeu no mundo inteiro tem orgulho de falar que Israel é uma democracia. Vocês não podem transformar Israel numa teocracia. Ah, para morar em Israel você tem que ser judeu ortodoxo. Você tem que concordar com a gente aqui, senão você não é israelense, você não é judeu. Parem com isso, meu Deus do céu. Parem com isso. Não façam isso. Não façam isso, por favor. E pensem bem, gente, não tem lógica. Deus não mandaria vários profetas para um destruir o que o outro fez, gente. Eu sei que a humanidade, gente, é muito competitiva, mas a competição, ela tem que ser restrita a coisas do mundo material. Não tem problema. Se você quer jogar tênis e ser o melhor do mundo, beleza, cara. Vira lá o melhor tenista do mundo. Se você gosta de Fórmula 1, você quer ser o Ayrton Senna, ganhar prêmios, faça isso nos esportes, cara. Igual a Copa do Catar de nossos irmãos islâmicos, a Copa do Catar me deixou emocionado com a cultura islâmica, gente. Foi uma das Copas mais lindas do mundo. Trouxe alegria para o mundo inteiro, caramba. Deus ia mandar construir um edifício religioso e chegar no teto, explodiu o edifício. O edifício religioso, gente, são vários profetas. É uma construção enorme que Deus faz. Todas as religiões, grandes religiões, formam um sistema religioso espiritual protetor da humanidade. Vocês não têm que se unir. Cada fazenda é uma fazenda. Mas você pode ter boa vizinhança. Você pode chegar na cerca, judeu, cristão, islâmico, vai na cerca e fala: bom dia, vizinho. Eu não precisa casar com o seu vizinho. Se você quiser, faça isso também, mas respeite-se, convivam. Jerusalém é sagrado para os islâmicos. No mês do Ramadã, vão impedir de acessar o terceiro local mais sagrado para os islâmicos. Não façam isso, gente. Não façam isso.
E o prédio religioso, né, com a fundação, com todos os profetas, mensageiros de Deus, ele é uma construção de milênios que Deus faz. Demora séculos para construir esse prédio religioso. Séculos. Aí você acha que o último profeta lá em cima vai explodir o prédio? Parem com isso, gente. Pelo amor de Deus. Parem com isso. Não é isso. Igual eu falei, a gente, o ser humano, os estudos de psicologia moderna falam, a gente tem vontade, o ser humano, o que ele mais tem sede não é de riqueza, fama, poder, status, ele quer significado para a vida dele. As religiões servem para dar esse significado, essa ligação com o ser superior do universo. Só que a gente não pode tratar de religião como se fosse um assunto banal, de Fórmula 1, de futebol. Sou São Paulino, sou da Ferrari, entendeu? Você pode, nos esportes, torcer. O Brasil ganhou a Copa. É legal nos esportes, entendeu? Deus permite a competição. Nos negócios, você pode estudar na melhor faculdade do mundo, fazer a sua empresa ser a melhor do mundo, respeitando seus concorrentes, sendo ético, ajudando seus funcionários, protegendo o meio ambiente, igual o ESG propõe, você respeitar todo mundo. A gente pode competir. Vamos lá fazer ciência, evoluir o mundo. Isso é bom, Deus criou a gente para isso mesmo. Mas agora reflitam bem comigo, é o que eu estou falando. Vocês acham que religiões é igual corrida de cavalo? Deus ia colocar vários profetas assim, ó, como numas baias de corrida de cavalo. Inclusive meu falecido tio de consideração, Maurício, que eu amo muito, me levou em São Paulo quando tinha corrida de cavalo, já não existe mais. Meu querido tio Maurício. Vocês acham que religião é corrida de cavalo? Que um chega na frente, domina o mundo e acabou? Não é isso, gente. Não é isso. Deus não faria uma coisa dessa. Deus faz várias fazendas, várias religiões, porque sabe que o ser humano ele tem gostos e tem variações espirituais quase infinitas. Se eu ler a lei de Moisés, ler a Bíblia de Jerusalém e ler o Alcorão, eu vou ter uma interpretação minha própria, que talvez só sirva para mim, para mais ninguém. Bilhões de pessoas que lerem esse livro sagrado vão ter uma interpretação que só talvez sirva para a própria pessoa. Em religião não tem certo e errado, gente. Em ciências humanas, em espiritualidade, teologia, religião, não existe. Parem com isso, de pôr o dedo na cara do outro. Eu já vi judeu falando, Jesus é um falsário. Já vi cristão falando, vocês mataram Jesus. Parem com essa bobeira, gente. É um edifício que Deus está construindo, gigantesco, através de séculos. Demora séculos para construir isso. Mas para destruir, gente, é 10 segundos. O que Deus demorou séculos para construir. Inclusive o nosso planeta. Ele tem bilhões de anos. Mas se o mal tomar conta disso daqui, em segundos a Terra ela explode com milhares de bombas atômicas. Eu estou mentindo? Para construir esse planeta com vida, demorou bilhões de anos. Para destruir, em minutos a Terra é destruída. As religiões é a mesma coisa. Cada profeta veio fortalecer o outro. Uma congregação de 150 rabinos do mundo inteiro
falou, agradeceu a desculpa que o Vaticano fez pela perseguição aos judeus e falou: nós não acreditamos em Jesus, mas respeitamos muito o cristianismo, porque o cristianismo, a Torá, gente, está ali dentro da Bíblia. O cristianismo, ele iluminou a lei de Moisés. Tem uma lei de Moisés dentro da sua Bíblia. O cristianismo, ele veio espalhar a lei de Moisés no mundo inteiro. Foi o que os rabinos falaram. Nós temos nossas diferenças, mas nós respeitamos os cristãos, porque vocês reforçaram a mensagem de Moisés no mundo inteiro, entendeu? E os árabes com o Corão reforçaram também os dois. Quem nunca leu o Alcorão, lá eles reforçam a missão de Moisés, a missão de Jesus, a missão de Abraão. Me desculpe você que só leu o seu livro religioso. Tem muito judeu que só lê a Torá, não entende nada de Bíblia, não entende nada de Alcorão. Eu vou falar uma coisa para vocês. Talvez você que é islâmico, muçulmano, me perdoe, porque tem um muçulmano que eu vi uma palestra, é uma das pessoas mais sábias que eu já vi do Deus de Abraão. Ele tem os versículos do Alcorão, da Bíblia de Jerusalém, do Novo Testamento e a lei de Moisés na cabeça. Ele discutia com o rabino, com o padre, com todo mundo, ele sabia tudo sobre a lei de Moisés, a lei de Jesus, o Novo Testamento e a lei de Maomé, do Corão Sagrado. Ele leu os três e sabia mais do que muitos judeus e muitos cristãos, sabia mais do que ele leu os três. A sabedoria dele é imensa. Ele sabia de cor, versículo tal lá, Novo Testamento, lei de Moisés, versículo tal, está escrito isso tal, tal, tal. E a sabedoria desse irmão islâmico, do Deus de Abraão, era enorme. Era enorme. O Alcorão não veio destruir o judaísmo e o cristianismo, não. O Alcorão veio fortalecer. Fortalecer. É como se o judaísmo fosse a raiz. O candelabro, ele lembra uma raiz. O cristianismo, o símbolo é uma cruz, lembra o quê? Um tronco de uma árvore. E o símbolo do islamismo é uma estrela assim, ó, uma meia-lua com uma estrela, lembra a copa de uma árvore. Isso o quê? É o edifício do Deus de Abraão, gente. Não tem que um destruir o outro, não. Não está escrito isso, não. Eu li o Alcorão. Deus me perdoe os islâmicos, não quero ofender, não, mas as passagens que estão lá agressivas, prestem atenção, em caso de guerra. Alá, Mahomet diz para você ter amor aos seus inimigos, amor, e fazer de tudo para não brigar com eles, fazer de tudo para respeitar os judeus e os cristãos. Mas se não adiantar e eles vier para cima, vai para cima também, meu amigo. É isso que o Alcorão prega. Não deixa o cara tirar a tua vida, não. É isso que o Alcorão prega. E Moisés também. Tentaram matar ele e falou: não, eu tenho uma missão importante para cumprir. Não vou. Não vai, não. Matou os dois árabes lá, beduíno, egípcio, daquela época lá. Mas Moisés veio falar o quê? Amor, não matai. Ele está sendo contraditório? Não. Vocês islâmicos usem a força, a violência, em último caso. Islã vem da palavra paz, salam, paz. O Alcorão, não sou ninguém para falar do Alcorão, porque eu acabei de comprar o meu e só li 3 vezes, mas só combatam em último caso. Tentem a paz com seus pretensos inimigos primeiro. Entendeu? As partes agressivas é no quê? Momentos de guerra. Quando você oferece a paz a todo custo e seu inimigo fica teimoso e fala: não, não, vou te matar, vou te matar, vou te matar. Em último caso, Maomé fala: não, então tá, meu.
Se seu inimigo não tem jeito, você orou para lá, ele não te perdoou, perseguiu você, aí pronto, meu, vai e combate. Mas em último caso, igual eu falo isso para os policiais e para os bandidos, tomem cuidado. Você que é soldado, policial, eu vou falar uma passagem de Jesus, duas passagens de Jesus. Teve um centurião romano que representa os policiais, os soldados, os guardas municipais, vigilantes, segurança do mundo inteiro. Ele pediu para Jesus: Jesus, eu tenho um filho que é da minha escrava, é meu servo, ele está doente. Reza lá para ele ser curado. Aí Jesus falou: Mas você não quer que eu vou lá? Ele falou: Não, eu tenho fé que se você falar que ele é curado da distância. Jesus ficou impressionado, falou para esse soldado, né, esse policial, soldado da época, falou: Nunca vi uma fé tão grande como a desse romano. Roma era inimigo dos hebreus. Olha só, Deus falou: Não vi uma fé tão grande na minha vida toda. E bandido? Jesus foi crucificado ao lado de um bandido, Barrabás. Barrabás. E Barrabás conversou com Jesus em cima da cruz e falou: Senhor, me perdoe. Eu não sei quais os crimes que Barrabás cometeu, me desculpe, mas não sei se eram graves ou não. Mas Barrabás falou: Senhor, me arrependo dos meus pecados, por favor, me leve com você para o céu. Eu estou arrependido dos meus pecados. Jesus falou: Verdade vos digo, em pouco tempo você vai estar no céu comigo. Olha só, o bandido, ele se arrependeu e foi para o céu. Então tomem cuidado vocês que são bandidos, policiais. Tomem cuidado, porque o juízo final, gente, ele pode não ser uma historinha para boi dormir igual muita gente está pensando, não. O juízo final é sério, é pesado o julgamento de Deus. É pesado, é forte. Você que é policial, soldado, tenha piedade e misericórdia do seu inimigo. Se o bandido estiver lá, não, não, Senhor, me perdoe, me prenda, não me mata, não. Mesmo você sabendo que o bandido pode, depois da prisão, perseguir você, tentar te matar, tenha misericórdia do bandido. Não atira, não. Se ele está lá rendido no chão, por amor de Deus, estou te falando uma coisa real. Você está lá, um policial, no meio do nada, não tem câmera, não tem testemunha, não tem nada. Tá só você e o bandido, ele no chão rendido lá. Por favor, senhor, me prenda, não me mata, não. Prenda. Agora eu vou dizer a mesma coisa. Se você está indo numa operação policial, tá com o fuzil na mão e o bandido tá mirando em você também, você pode gritar, xingar até. Assim, larga essa arma pelo amor de Deus. Nós não queremos te fazer o mal. Abaixa essa arma, senão nós vamos atirar. Fala com cara de psicopata mesmo. Mas dá a chance. Se você vê que o cara vai atirar o bandido, e você não é obrigado a morrer também, não. Atira para matar mesmo. Mas só em último caso, igual eu falei para os islâmicos, dê a chance dos bandidos, dos inimigos se renderem. Você que é soldado russo, ucraniano, se seus inimigos se renderam, prenda-os. Não mate, leve eles para sei lá onde, mas não mate. Já teve caso na guerra da Ucrânia, soldado lá rendido, fuzilaram todos eles. Deus vai julgar você, amigo. Tome cuidado. Não acha porque você tem uma farda aqui do governo, do estado que você representa? Muitos já fizeram isso. Ah, eu estou em nome de Roma, Estados Unidos, Estado de São Paulo, o que for, Ucrânia, Rússia.
Cuidado, meu amigo. Não é crime militar, não. Se você fizer besteira contra a vida do seu inimigo, quem vai te julgar é Alá, Hashem, é o Pai Celestial que vai te julgar. Tem policial no céu? Tem. Tem bandido no céu? Tem também. Jesus foi crucificado lá do bandido, ele se arrependeu e foi para o céu com Jesus. E tem policial no inferno também, mas tem policial no céu. Inclusive policial que matou. Só que Jesus, Deus vai te julgar. Tem policial no céu? Tem, pode ter sim, não tenho certeza, mas pode ter policial que matou 100 bandidos. Mas ele matou dando a chance do cara se defender e ser preso. E o bandido falou: vou atirar, não tô nem aí. Fuzilou. Então você, policial, você pode ter 100 homicídios, só que sem ter culpa com Deus, porque você deu a oportunidade do bandido ser preso, ele não quis saber, quase ameaçou atirar e você matou. Deus, no juízo final, vai julgar. Ele pode falar: não, tá bom, você matou 100 bandidos, mas todas as mortes foram justificáveis, foram em legítima defesa. Você passou no juízo final, pode ir para o céu. E você, policial, um policial com 100 homicídios justificado em legítima defesa, pode ir para o céu. Agora você, policial, que matou um bandido só, que estava rendido, que não oferecia risco para sua vida, que implorou misericórdia. Senhor, policial, não me mate, pelo amor de Deus. E você fuzila o cara na nuca, no chão, você, meu amigo, tá matando ali um ser humano semelhante à imagem de Deus. Esse policial que matou 100 pode ir para o céu, mas Deus vai julgar, falar, ó, todos eles ali, você deu a chance, infelizmente eles vieram para cima, eles iam atirar e te matar mesmo. Eu sei a intenção do bandido. Se você não atirasse, ele ia atirar em você. Tá perdoado, vai pro céu. E você que matou um bandido errado contra as leis de Deus, ó meu amigo, toma cuidado, que o juízo final é pesado. Tem bandido no céu, tem policial que já matou em legítima defesa no céu, tem bandido também no inferno, fez um monte de coisa e não se arrependeu. Não fica achando que você que é bandido, é Barrabás lá. Barrabás foi pro céu, porque Jesus sentiu no coração que ele se arrependeu dos pecados. Mas você que segue o mal e é bandido, não fica achando que você vai pro céu só porque Jesus foi crucificado do lado de um bandido, não. Tome cuidado também. Você que está no mundo do crime, Deus te ama também. Tente fazer o menos mal possível. Você vai assaltar alguém? Não mate. Não machuque a pessoa. Faça o menos mal possível. Deus não dá ordem dos pecados. Ele só fala na lei de Moisés, no Novo Testamento, no Alcorão, o que ele considera pecado, o que ele não considera pecado. Mas olha que interessante, ele não diz qual pecado é maior que qual. Não diz. Na dúvida, meu amigo, se você acredita em Deus, se acredita que Deus vai te julgar no teu juízo final, tome muito cuidado com o que você faz. Tome muito cuidado. Não estou eu te ameaçando, não. Estou falando que a justiça divina é pesada. Deus sabe de tudo. É Ele que vai te julgar, não sou eu, não. Não é a justiça daqui da terra, não. Não é o Estado de São Paulo, o Estado do Rio, o Estado sei lá do que, não. A ONU, não é eles. Você que é governante aí do Brasil, de Israel, da Rússia, dos Estados Unidos,
É Deus que vai te julgar também, amigo. Não é a ONU, não é o Tribunal Penal Internacional das Galáxias, não. É, ó, ele sabe o que você passou, ele sabe a sua intenção, entendeu? E é isso. A minha mensagem é a seguinte: em resumo, as religiões elas têm cercas, são dogmas bem definidos, mas nada te impede de conhecer várias religiões, estudar vários livros sagrados. Esse ciúme do seu líder religioso é o que? É medo de perder o dízimo, perder o fiel. O seu líder sagrado, ele é ciumento, ele fala assim, não, não lê outro livro não. Sabe por quê? O medo dele é você ir para outra fazenda, gostar mais do outro livro e igual aquele a historinha que eu falei da sabedoria judaica, entendeu? E o rabino falou, não, deixa seu filho ir. Sabe aquele ditado, bom filho a casa retorna? Se você é judeu, seu filho está lendo de tudo, deixa ele ler. Se ele tiver uma alma judaica, nem que ele demore 40 anos estudando o que ele quiser, ele vai voltar para o seu pai e falar, pai, eu li de tudo, mas fique tranquilo, eu sigo Moisés. E é isso. Que Deus abençoe a todos. Estamos no mês sagrado do Ramadã. Bom jejum, bom orações para os nossos irmãos do Deus monoteísta de Abraão, islâmicos do mundo inteiro. Que Deus ilumine as mesquitas, vossas casas. Que Deus os proteja. Que Deus abençoe Jerusalém. Que Deus cesse as guerras em Israel, em Jerusalém. Que os radicais de ambos os lados, tanto do lado judaico quanto cristão, não endureçam seu coração, não deixem as trevas atuar. Tenham misericórdia. Deixem os islâmicos em paz rezarem no mês sagrado do Ramadã. Não paguem olho por olho, dente por dente. Os atentados foram horríveis, 7 de outubro. Eu passei mal. Eu não sou judeu, mas eu tinha lido a Torá, o final da Torá, e estava jejuando junto com a minha esposa. Passei mal, mas não paguem com a mesma moeda. Tenham misericórdia. Moisés veio pregar o amor, os 10 mandamentos. Não matai. Amar a Deus acima de tudo, o próximo como a si mesmo. Torá é amor. Bíblia de Jerusalém é amor. Alcorão é amor. Por favor, gente, não deixem as trevas cegarem vocês. Não destruam o que os profetas construíram há por séculos. Não destruam as escolas espirituais, que são os templos sagrados de diversas religiões. São escolas feitas por Deus na medida certa para a evolução espiritual de cada pessoa individual, cada nação, cada cultura. Não destruam o sistema religioso mundial. Deixe seus fiéis estudarem outras religiões. Não fiquem apegados. Você que é judeu, não tenha medo não. Leia o Novo Testamento, leia. Você que é islâmico, não tenha medo não. Leia o Novo Testamento, leia a lei de Moisés. Você vai entender mais ainda o Alcorão, porque nosso profeta Mohammed, da lá, fala de Jesus e fala de Moisés, de Abraão. Tenha medo não. São livros de luz que vieram trazer a luz e afastai as trevas da terra.
Essa é a missão de todos os grandes profetas, de todas as grandes religiões. Tenham isso em mente. Deus não faria uma corrida de cavalo. A competição, ela é saudável. Aonde? Nos estudos da terra, na ciência, nos esportes, entendeu? Pode torcer. Eu sou um paulino, quero que a Ferrari ganhe. Agora em religião é coisa séria, meu amigo. Tem a ver com a sua vida eterna. O que você faz nesse planetinha aqui vai ter reflexo na sua vida eterna. Toma cuidado, toma muito cuidado. Essa terra aqui vai ser um lugar maravilhoso de se viver, de se renascer várias vezes. A tecnologia vai avançar muito daqui para frente. E se você não passar no juízo final, você vai ter ranger dos dentes, que nosso Senhor Jesus Cristo falou. Você vai estar nas trevas exteriores. O que é trevas exteriores? Você vai estar fora do planeta Terra, olhando em espírito e falando: eu morava aí, eu passei os piores momentos aí, agora que está maravilhoso, eu não posso entrar aí, não posso nascer aqui, não posso viver com a minha família aqui. Entendeu? Eu não sou ninguém não, mas eu já estudei várias religiões, em resumo, elas dizem isso. Juízo final é o fim da linha, é a colheita, é o que Jesus falou, a colheita. Eu não sei se está acontecendo já ou não, mas é a colheita. Deus permite que o bem e o mal andem de lado a lado, mas Deus é justo. Deus, ele é amor, ele é misericordioso, mas ele ama a justiça. Ele deixa o mal, o joio e o trigo crescer. Mas uma hora, gente, vem a colheita, vem o juízo final. Eu não sei quando vai ser o meu julgamento, o seu, toda a humanidade, mas vai acontecer. Toma cuidado, amigo. O julgamento de Deus é pesadão mesmo. Falar igual os bandidos, é vida louca o julgamento final. É o que o Corão fala, não vai ter advogado para você não, meu amigo. Não adianta pedir pro teu pai te ajudar, para tua mãe chorar. Não vai ter advogado para você não, amigo, no juízo final. É você, a sua consciência, o que você fez e o que o Deus onipotente, sapientíssimo, misericordiosíssimo sabe que você fez. É o que Jesus falou. Não julgue o próximo, porque à medida que vos julgar o próximo, Deus vai julgar você. Você teve misericórdia com seus inimigos? Se você teve, beleza, Deus vai ter com você também. Você não teve? Deus vai falar: você é joio. Não vai morar na Nova Jerusalém. Não vai viver na terra prometida. Não vai viver no planeta renovado, segundo os espíritas, kardecistas, cristãos, do Deus de Abraão. Vai estar fora, você vai para outro planeta. Vai saber como é esse planeta. Vai sofrer lá. Vai reencarnar lá, sei lá onde. Tomem cuidado, pessoal. Tomem cuidado. Façam o bem. Orem. Porque a hora está próxima. A hora está chegando. E o julgamento de Deus, meu amigo, é perfeito. Não é igual a justiça aqui, não. O cara tem uma ficha criminosa de 10 páginas. Aí ele contrata o melhor advogado do mundo, engana o juiz, sai fora e sai rindo. Ha, ha, ha. Tô livre, meu amigo. O julgamento de Deus não é assim, não. O juízo final é pesadíssimo. Deus, ele é sapientíssimo, onipotente, onisciente, oniente, tudo, ele vê tudo.
Ele sabe a sua intenção, ele sabe todos os momentos, o bem e o mal que você fez, ele vai te pesar, meu amigo. Deus vai pôr tua alma numa balança, meu amigo, entre o bem e o mal ali que você fez na tua vida. Ou talvez até, quem sabe, em outras vidas, caso existam outras vidas, você vai pôr você na balança, meu amigo. É joio e trigo crescendo. Mas os essênios falam, uma hora Deus vai falar, não, chega, chega de injustiça, chega, acabou. Hora da colheita. Uns para cá, outros para lá. Entendeu? Mandei vários profetas aqui, ó, ensinando amor, perdão, misericórdia aqui, ó. Olha quantos livros tinha aqui, ó. Olha quantos templos de Deus, mesquita islâmica. Olha quantas igrejas tinha na tua frente, quantas sinagogas. Você não quis aprender nada? Não... Mesmo que você não frequentou nada, você fez o bem, não leu nada, não li a Torá, não li livro nenhum. Eu era um pescador humilde, só que só fazia o bem, trabalhava. Você tá, você é trigo, meu amigo. Nunca viu religião. Jesus falou: ai daqueles que estudam religião e praticam o mal, porque você vai ser julgado conforme o seu conhecimento. Tem gente que tem medo de estudar várias religiões por causa disso também. Ela vai falar: meu Deus, meu conhecimento vai aumentar, então meu julgamento vai ser pior. Vai mesmo. Porque Jesus falou: se você estudar as religiões e mesmo assim fizer o mal, era melhor que você não tivesse lido nada. Era melhor. Porque Deus vai te julgar, Deus sabe o que você segue, o que você não segue, o que você diz seguir, o que nem você sabe, mas Deus conhece o teu íntimo que nem você conhece, cara. A ressurreição, o juízo final, a nova Jerusalém que está no fim do Apocalipse, nós já estamos tendo um gostinho, gente. Olha que maravilha. Deus já está dando um gostinho da nova Jerusalém para gente. Olha o mundo árabe se modernizando. Olha a Copa do Catar. Olha a tecnologia que está surgindo, carro elétrico, fone de ouvido, celulares. Isso é só o começo, gente. Olha a inteligência artificial, as maravilhas que ela está fazendo. Em pouco tempo esse mundo vai ficar maravilhoso, gente. E vai saber quando é o juízo final. Vai saber as maravilhas que vão ter. Você vai querer ficar fora? Vai? Você que sabe, meu amigo. Espero que não tenha ofendido a fé de ninguém. Eu só quis explicar. Esqueci de uma coisa. Eu disse que as religiões são como fazendas, com porteiras, né? Com, com cercas, com dogmas. Mas entre as fazendas existem porteiras, meu amigo. Não existe só cerca, não. Entre as fazendas existem pontes sagradas. Existem elos de amizade, de amor. Não tem só cerca, não. Quase esqueci de falar o mais importante. Entre as religiões não é só muro que tem, não. Não tem muro só segregador, não. Tem umas portas pequenas ali, mas tem. Viu? Trate bem o seu vizinho de fé. Ore muito pelo seu juízo final, para que Deus tenha misericórdia de você. Eu não estou julgando ninguém, pelo amor de Deus, eu não sou ninguém. Eu só estou querendo abrir a mente de vocês e tocar o espírito de vocês.
que o juízo final é coisa séria. A separação do joio e do trigo não é historinha da antiguidade. Ela tem a ver aonde você vai morar com a sua família, você vai herdar a terra ou não, você vai, segundo os espíritas, vai saber para que planeta que você vai, onde tem ranger dos dentes. Ranger dos dentes é assim, ó. Você vai estar em espírito assim, ó. Meu Deus, eu tava lá, não posso entrar lá, entendeu? Treva exterior é o quê? Que vai estar ali fora da Terra, ali, ó, no espaço, em forma de espírito. Se você for o joio, você vai ficar ali fora, entendeu? Ali você não vai entrar mais. Você pode, talvez, segundo os espíritas, nascer em outros planetas inferiores. Mas você já pensou? Você já viu como a Terra foi no passado? Os homens primitivos que eles sofriam para caçar, fugir de animais. Vai saber que planeta que você vai parar? Já pensou? Que horror! E a sua alma vai ter saudade da Terra. Vai saber quantas vidas, se os espíritos estiverem corretos, quantas vidas você viveu aqui na Terra, o carinho que você tem por esse planeta, tudo que você fez em várias vidas nesse planeta, e vai chegar ao juízo final e falar assim, ó, o veredicto de Deus é simples. Culpado, absolvido. Se você for absolvido, Deus vai permitir você viver no mundo vindouro, no Olam Rabá, na Nova Jerusalém, no mundo pós-juízo final do Corão. Se você for considerado trigo, você vai morar. Se Deus te julgar é joio, você vai para um planeta que tem a mesma vibração. Se você tem um coração maldoso, corrupto, é cruel, só faz o mal, é hipócrita, faz injustiça, oprime os pobres, cobra juros, usura, oprime, é satanista, cultua o príncipe das trevas. Esses vão para as trevas exteriores. Muitos que estão fazendo mal, talvez, coitados, não saibam o que é, o negócio é sério, entendeu? Talvez nem Lúcifer, o príncipe das trevas, saiba as consequências do mal que ele fez. Mas Deus vai te julgar. E tenha certeza disso. A justiça divina, meu amigo, é pesada. Não vai ter advogado corrupto para te defender, não vai ter. Vai ser um julgamento justo. Eu não sei se o juízo final começou, acabou, já foi, vai ser, mas o julgamento de Deus é perfeito. Porque um dos atributos de Deus é a justiça. Em nome de Deus, que Deus nos proteja. Bem-vindo ao canal Chester News. Desculpem que ficou meio quase 1 hora e meia, mas esse assunto é complexo, causa muita confusão. Me desculpe se ofendi a fé de qualquer pessoa, não era esse meu interesse, meu objetivo, nem implícito, nem explícito. É você pensar na sua vida eterna, nas escrituras sagradas dos profetas, seja qual for sua crença, seja o que você segue no seu íntimo, seja você ateu, que tá meio assim, tá meio assim com religião. Esse vídeo é para você, que eu espero que tenha trazido a luz para você. Use essa luz em seu benefício e, se possível, siga o caminho do bem. E para aqueles que têm o livre-arbítrio de fazer o mal e continuar fazendo o mal, o meu carinho e meu assim,
sei o que dizer. Deus sabe o que faz, o mal é necessário no universo, mas infelizmente, meu amigo, se vocês fazem o mal, se as escrituras sagradas do Deus de Abraão estão certas, se o juízo final está próximo, se a colheita, se o joio e o trigo vão ser separados, eu não sei também se eu sou joio, se eu sou trigo, mas que Deus abençoe a todos nós e tenha muita misericórdia de nós em nosso julgamento. Que Deus nos perdoe pelos nossos pecados, grandes ou pequenos. Um bom feriado de Ramadã para nossos irmãos queridos islâmicos. Que Deus ilumine a mesquita de Al-Aqsa, proteja vocês das trevas. Vocês radicais judaicos, deixe nossos irmãos rezarem em paz no mês sagrado do Ramadã. Por favor, deixe eles em paz. Não estou passando pano, não. Os atentados foram horrorosos. Foram horrorosos. Existem palestinos radicais, existem pesquisas que dizem que a maioria apoia o Hamas, existem. Mas judeus, sigam a lei de Moisés. Amar o próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Tem época de paz e época de guerra. Deixem eles, sejam superiores. Não caiam ao mesmo nível dos terroristas e não paguem olho por olho, dente por dente. Orgulhem todos os judeus do mundo inteiro, todos os israelitas e hebreus. Aí vocês vão estar mostrando a superioridade moral do povo escolhido por Deus. Vocês nos atacaram num feriado mais importante judaico, mas nós somos superiores e vamos deixá-los em paz no mês sagrado do Ramadã. Ó, isso é lei de Moisés. Isso é lei de Moisés. Superioridade moral. Ser exemplo para a humanidade. Se Israel fizer isso, você vai estar protegendo não só nossos irmãos islâmicos, vai evitar que o ódio floresça entre nossos irmãos islâmicos, vai evitar atentados terroristas, vai evitar próximos atentados, vai evitar radicalização. Vocês vão poupar a vida de judeus de todo o mundo. Entendeu? Deixe nossos irmãos sagrados rezarem na mesquita Al-Aqsa, do nosso querido Alá, Deus único de Abraão. O mesmo Deus que guiou Moisés, Abraão, Noé, Jesus, Maomé, deixe eles em paz rezando na mesquita sagrada. Não oprimam, não. Cuidem da segurança. Cuidem da segurança. Se tiver um irmãozinho islâmico ali mais acelerado, prendam. Fala, ó, respeite o Ramadã. Vocês que são policiais em Israel. Se tiver um ou outro mais exaltado, façam o seu trabalho. Mas deixem os que estão pacificamente indo rezar, orar, deixem eles fazerem isso. Jerusalém é o terceiro lugar mais sagrado, a Mesquita Al-Aqsa, para nossos irmãos islâmicos. Vocês vão estar dando um exemplo de fé, de luz e de amor para bilhões de muçulmanos. Por favor, judeus radicais, tenham misericórdia dos vossos pretensos inimigos. Deixe eles rezarem em paz, que vocês vão ver a luz que isso vai trazer para a própria Israel. Caso contrário, meu amigo, a ira do Deus que retirou vocês do Egito pode recair sobre vós. A aliança que Deus fez com os hebreus
ela é muito forte, mas não forcem a barra, porque a paciência de Deus, ela é grande, mas Deus também perde a paciência às vezes. Foi muito difícil reunir os judeus 2000 anos depois em Israel. Não estraguem tudo. Não fiquem se achando, a gente manda em Israel, a gente é que manda aqui agora. Por favor, não façam isso. Peguem um livro de história aí, História das Cruzadas, histórias dos conflitos envolvendo Jerusalém. Vocês que são radicais judeus, que são os mais sábios aí, que pensam que são os melhores do mundo, estudem. Toda vez que ou judeus, cristãos, islâmicos proibiram o acesso de Jerusalém para os irmãos do Deus de Abraão, aconteceram maldições, desgraças. Não impeçam os cristãos de professarem sua fé em Jerusalém. Não persigam os islâmicos na mesquita de Al-Aqsa. Deus não aprova isso, não aprova isso. Eu falo em nome de quem? Meu mesmo nome, Chester Martins Pellegrini. Não estou dando a entender que eu sou profeta iluminado, nada não. Estou falando como um cidadão mundial que quer ver esse mundo melhor, pacífico, cheio de luz, que as trevas elas fiquem assim, ai meu Deus, quanta luz, que a luz seja tão forte que a pessoa das trevas vai ficar andando assim, ai meu Deus, quanta luz, ai meu Deus. É isso que eu quero. Luz para afastar as trevas de todas as religiões, de todas as pessoas. Esse mundo precisa de luz, de paz e de amor. Caso contrário, ele vai ser destruído. As trevas estão atuando muito forte. O presidente Putin está falando toda hora em guerra nuclear. O Biden está falando em aumentar a guerra contra a Rússia. O mundo está quase acabando, gente. Ninguém quer saber se o juízo final começou ou não, mas as trevas tá igual aquele jogo do Brasil com a Alemanha. As trevas estão ganhando em 7-1 já, gente. Tá todo mundo cego, polarizado, radicalizado. As trevas estão atuando fortemente na humanidade. Isso vai levar à destruição total da humanidade, da vida na Terra, gente. Vamos acordar, cara. Vamos se respeitar, por favor. Desculpem se eu me exaltei, mas é que tá séria a coisa, gente. Olha as notícias. É guerra para tudo quanto é lado. É guerra, é guerra, é guerra, morte, injustiça. Imagina Deus, caso ele exista, vendo tudo isso, falando, que isso, gente? Parem com isso, cara. Cessem isso. O mundo não vai suportar isso, cara. Respeitem as trevas, quem é da luz, de todas as religiões, orem muito. As trevas, não quero desanimar vocês não, mas as trevas estão ganhando 7-1, mano. Nem sei se começou o juízo final ou se começou faz pouco tempo, mas as trevas já tá lá na frente, cara. O Putin tá quase apertando lá o botão nuclear lá e quase acabando o mundo, mano. Eu tô falando sério. Esse canal aqui eu tô falando de religião, mas é de relações internacionais. Eu tenho um grupo grande de diplomatas, estudantes de relações internacionais, de militares, de setor de inteligência. Eu ponho milhares de notícias lá, tá, o mundo tá quase acabando, galera. Estados Unidos está quase dobrando o orçamento militar, que já é o maior do mundo. O Macron tá falando em invadir a Rússia. Foi vazado uma conversa da Alemanha falando já em começar a atacar a estrutura da Rússia.
Faça alguma coisa, gente, pelo amor de Deus. Papa Francisco, faça alguma coisa. Não estou culpando, julgando, não. Ah, Israel, Hamas, quem está mais certo, quem está mais errado. Saiam dessa noia. Ucrânia, Rússia. Vamos parar com isso, o mundo vai acabar, gente. A guerra em Israel, Ucrânia e Taiwan, 3 frentes de combate, têm o poder de destruir a humanidade, gente. Esse secretário-geral da ONU aí, com todo o respeito, Guterres, você não faz nada. Renuncia, cara. A gente precisa de um Kofi Annan. Quem é mais velho, tem 40 anos, lembra do Kofi Annan, que foi um secretário-geral da ONU firme. O Kofi Annan, ele peitava os Estados Unidos, cara, peitava a Rússia, peitava a China. A ONU era forte, respeitada. Ele falou na cara acho que do Bush, você invadiu o Iraque sem autorização da ONU, cara. Isso é crime internacional. Vamos reforçar a ONU. Guterres, renuncia, se é que você tem um pingo de honra, cara. Com todo respeito, você é de Portugal, pátria irmã do Brasil, mas você não é digno de estar sentado nessa cadeira não, cara. O mundo vai acabar. Com todo respeito a você, não estou te julgando não. Renuncia. A gente precisa de um novo secretário-geral da ONU, igual o Kofi Annan. Um cara corajoso. Manter a paz no mundo não é fácil. A gente precisa de um cara forte, corajoso, igual o Kofi Annan. Você não sabe quem é Kofi Annan, você é novo, tá vendo o vídeo? Pesquisa aí. Ele enfrentava o presidente dos Estados Unidos, cara. Isso é a ONU. Manter a paz é feio, meu. É perigoso. Não pode ser assim, não. Deixar o conflito aumentando e ficar olhando, falando que a ONU acabou. Que acabou, cara. Não acabou, não. A gente precisa de um Kofi Annan, cara, como secretário-geral da ONU. Um cara forte, corajoso. Fala pro Netanyahu, vamos parar com isso daí, cara. Chega no Putin, vão falar, mano, vamos acalmar isso aí. Nós vamos mandar uma missão de paz aí no meio da Ucrânia. Enche um monte de capacete azul lá no meio da guerra da Ucrânia, no meio de Israel. Enfia um monte de navio da ONU, missão de paz no meio de Taiwan. Vamos fazer isso, galera. As trevas vão acordar. Tá 7-1, cara. O mundo tá quase acabando, gente. Tô brincando, não. Tô louco, não. É notícia. Você não vê notícia? Você que trabalha muito, com todo respeito, que não vê notícia, não lê jornal, não sabe o que está acontecendo, vou te explicar. Você que não acredita em nada em religião, presta atenção. Trevas e luz significam o bem e o mal. O bem e o mal, ele existe no universo, independente se você acredita em Deus ou não. O mal é a destruição total da terra e da vida. O mal está quase ganhando. Não interessa se você acredita em Deus ou não, o bem e o mal, moral, filosófico, sei lá o que, existe e está dominando tudo. O mundo está quase acabando, gente. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News, me desculpa se eu me excedi. E era essa mensagem que eu queria falar para vocês. Vocês que têm a fé no Deus de Abraão, não briguem entre si, orem pelos seus inimigos. E eu gostaria de mais uma vez, desejar um ótimo Ramadã de jejum, de paz e oração para os nossos irmãos islâmicos. Que Deus ilumine as mesquitas sagradas, o Deus de Abraão, Deus único, monoteísta. Sejam fortes, corajosos e perseverem no bem. Salam, Islã, vem de paz. Existem passagens? Tem. De combate, de guerra? Tem sim. Mas lutem pela paz.
pela paz até o último momento. Faça igual o exemplo que eu falei do policial. Fala pro teu inimigo, abaixa essa arma, abaixa essa arma. Agora, se o seu inimigo não parar, não para não também. Que Deus vai te absolver. Ou não. Deus sabe se você foi justo, misericordioso ou não. E foi necessário salvar sua vida. Deus diz que homicídio é pecado na lei de Moisés, 10 mandamentos. Mas existe exceção na lei da terra e eu acredito que na lei divina também. Em último caso, não tem jeito do que fazer, talvez Deus, em determinadas situações extremas, de policiais, de guerras, de conflitos, talvez Deus julgue diferente policiais, bandidos, exércitos, soldados, talvez Deus julgue de forma diferente. Agora, se você é um civil, tome muito cuidado. Fuja de briga, tal. Talvez para civil possa ser uma outra lei, não sei, estou só falando, mas fuja, não se vingue dos seus inimigos. Deixa que Deus se vingue dos seus inimigos. Não persiga os seus inimigos, ame seus inimigos. A vingança vem de Deus. Não foi Moisés que jogou praga no faraó, não. Foi Deus que falou. Eu cansei de ver os hebreus sofrendo 400 anos. Fica na tua aí, Moisés. Deixa comigo. Entendeu? Você que é judeu, cristão, islâmico, segura tua onda, cara. Perdoe seus inimigos. Ofereça paz até você não aguentar mais. Em último dos últimos casos, se tiver que usar violência, use, mas em último caso, último dos últimos casos. E tome cuidado, porque Deus vai julgar se você usou essa exceção de forma adequada. E é isso. Bom Ramadã a todos os irmãos islâmicos. Que a paz de Deus, de Alá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, e a paz de Hashem esteja com todos nós. E que a paz prevaleça em Jerusalém o mais rápido possível. Você que é seguidor do meu canal, ore pela paz em Jerusalém. Deus abençoe quem ora pela paz em Jerusalém. E é isso. Amém. Tudo de bom a todos.